Olá, sou Lu Azevedo, host do podcast Empreendedoras no Ar. E antes de você começar a assistir esse episódio, clica, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque você vai aprender muitas coisas e eu tenho certeza que o seu negócio será um sucesso. Ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo. Hoje estou aqui muito animada, recebendo uma empresária de sucesso e, como vocês viram aí no nosso título, vamos falar muito da parte de gestão de negócios. Estou aqui, eu, Laje Gnon, ao lado de Dona Ana Heloísa. Elo. A famosa Elo da Núcleo. E aí, Elo, conta um pouquinho. Você já esteve aqui, não é a primeira vez, mas você esteve aqui há, 50 episódios atrás. Foi. Já tem muito tempo. E no episódio anterior, eu comentei da sua vinda com a Fernanda aqui, o quanto isso impactou até a minha decisão de onde que eu ia abrir o Marketplace. Verdade. Conta um pouquinho aqui quem é a Ana Heloísa e desde quando você empreende, se hoje você fala que você é empresária. Vamos lá. Bom, eu sou formada em administração, formei em 2007 e eu sempre trabalhei no corporativo. Nunca imaginei empreender. Nunca passou pela minha cabeça. Apesar de meu pai ter muito esse tino, tudo, mas eu nunca pensei que eu fosse fazer isso. Porque era o tal vem com a cultura de, tipo assim, você precisa da segurança, né? Sim. Do emprego fixo. E eu gostava da indústria, gostava do trabalho que eu fazia, enfim. Aí, né, veio a questão da pandemia, filho, e aí parei. Saí da empresa, resolvi lecionar, fui dar aula, gostei muito de dar aula. Mas no momento da pandemia... E você deu aula na administração? Era curso de técnico em administração e técnico em logística, que era a minha área. Sim. E aí, vendo o Adeilson naquela situação, não sabia, ninguém tinha noção do que ia acontecer. Sim. Então... porque para a pandemia foi tenso. Foi. Então, eu falei, gente, o que eu vou fazer para ajudar esse homem? Né? E falei, o que você acha? Quem deu entrada? Eu te ajudar? Porque eu estava vendo as coisas acontecerem e até então, na época, ele tinha um outro sócio. E estava saindo medida provisória para afastar funcionário. E eles não estavam agindo. E aquilo, para mim, estava me consumindo. Eu falava, mas vocês têm que fazer alguma coisa. Ah, não, vamos esperar. Não, gente, sabe? Eu fui ficando. Eu falei, posso entrar no meio? Sim. Então, foi onde entrei na sociedade. Então, seria eu, ele, mais um na época. Fui indo. E essa questão até deles não estarem vendo tem a ver com o fato de eles estavam muito no operacional, porque os dois também trabalhavam como professores, estavam o tempo todo lá na academia, trabalhando, então eles não tinham tanto tempo para ficar na gestão e no estratégico. Exatamente. E você, como administradora, já identificou esse gap. E falou, meu Deus, se continuar assim, vai ter problema. Exatamente. E eles faziam a parte administrativa, mas quando dava, pensando que os dois são educadores físicos, eles não tiveram uma formação, um conhecimento para isso. Fazia o que a gente sabe, que tem que pagar os boletos no dia e pronto, acabou. Né? Não tinha uma visão assim, com equipe, umas outras, um marketing, não tinha outra visão. Então, eles faziam arroz com feijão, aquilo que estava dentro da capacidade deles. Então, aí eu primeiro organizei toda a parte financeira, aí nessa época fui tomando as decisões, as medidas que tinha que fazer, né, nessa época. Organizei tudo, coloquei tudo redondinho, aí comecei a mexer com marketing, apesar de eu não ter tanto assim, né, fui me aventurando com marketing, falei, não, preciso começar a divulgar. No começo foi um pouquinho difícil, porque eu não podia colocar lá dentro todo mundo que eu queria, porque tinha o limite. Né? Tinha a ocupação ali de 20 pessoas por hora. Então, não podia colocar mais do que isso. E aí, foi indo.
E aí eu fui ficando, e aí fui tomando gosto, e hoje, e tô até hoje, e eu tinha muito, né, tinha vergonha. Onde que você trabalha? Trabalho lá na Núcleo, eu faço a parte administrativa da academia. Eu falava assim. Você não tinha vergonha da Núcleo, você tinha vergonha de falar que você era dona. Que eu era dona. É como se... você achava chique. Que eu sou dona, sim. É como se soasse pedante, arrogante, alguma coisa assim. Eu sou dona da Núcleo. Nossa, mas sabe? Então, era isso o sentimento que eu tinha. Falava, eu sou sócia do meu marido lá na academia. Então, eu falava. Agora, não. Eu me apresento que eu sou Heloísa, Elô, né? Da Núcleo. E assim foi. E eu pus essa questão de Elô da Núcleo, uma vez eu ouvi a Jo falando. Ela falou, eu vou ser a Jo da Afrodite. Sim. Eu falei, eu vou ser Elô da Núcleo. Muito bem. E aí foi. E pegou. Não foi do dia pra noite, não, minha gente? Não. Haja terapia aí. Ô, Elô, agora você falou então que segurança é um valor para você. Sim. Por isso que você estava no corporativo com aquela ideia de que, querendo ou não, eu tenho um garantido ali no final do mês, né? As pessoas têm essa ideia de que o corporativo dá essa estabilidade. Mas eu convido até as pessoas não a mudarem de ideia, mas a pensarem que a qualquer momento você pode ser demitido e também você não tem muito poder de aumentar o seu salário. Você fica dependendo muito do outro. Então, é uma estabilidade meio falsa. Sim. Né? Não é... O Flávio Augusto gosta muito de falar, né? Estabilidade não existe em nenhum lugar. Porque no empreendedorismo, você pode construir ali para conseguir ganhar mais, aumentar seu faturamento. Depende só de você e das suas ações. E, lógico, da sorte, né? Das oportunidades. Sim. E você não tem um chefe. É um pouco diferente. Isso é muito bom. Né? É bom e é tem ruim. Os ônus e os bônus. Tem os ônus e os bônus, porque você também tem que correr atrás de tudo e pensar em tudo e fazer tudo e ninguém vai te cobrar. Não. Se você não fizer, não vai ter resultado, né? Mas, querendo ou não, quando a gente se conheceu, né, e a gente veio fazer um trabalho, vocês estavam lá com uns 200 alunos. A gente foi em busca dessa estabilidade, dessa receita previsível de fazer ações para termos o faturamento que a gente gostaria, que não dependesse tanto do fluxo de alunos que estavam, né, sempre flutuando ali entre férias e tal, né? Então, acho que a minha primeira ideia para você foi, vamos trabalhar muito com os planos anuais. Sim. E aí, no começo, você tinha uma resistência. Tinha. O que mudou e por que você acha que você tinha essa resistência? Era um medo de oferecer, porque eu com vendas, eu também, assim, vender nunca foi a minha área. Então, era um receio de vai dar certo, não vai dar certo. E eles vão aceitar essa mudança? Não. Porque era não era a cultura da empresa. Exatamente, não era a cultura da empresa. Era 100% dos alunos eram mensalistas. Então, será que o pessoal vai aceitar? Não vai? Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, a partir do momento que... Aí foi o primeiro, né? Primeiro foi, assim, o aumentar um pouquinho na mensalidade doeu, porque, né, você acha que você vai perder o cliente para concorrência por causa de pouco. Então, começamos no primeiro mês, mas o negócio foi tão bom, a venda dos planos, que aí eu falei, por que nós não fizemos isso antes? Não, e a gente teve que chamar o Adeilson, falar, não foi fácil não, minha gente. Não foi, eu lembro que eu tava saindo da yoga lá da Helena, e você me mandou mensagem, Lari, olha esse feedback que eu recebi. Eu falei, nossa, mas eu achei normal esse feedback. Verdade. Eu achei até que ele tá elogiando. Verdade. É muito como cada um lê, né? Você leu com seu medo e eu li achando comum como mentora ali da situação. E aí tinha esse medo desse tipo de situação. Sim. Essas coisas que aconteciam. E vamos pensar, né? 4 anos aí se passaram... E hoje, eu já não tenho mais esse medo. Hoje, eu já consigo ter esse filtro. Mas você se colocou de receber, em situações de aprendizado, de fazer, né? De executar. Por mais que doesse, você executava. Executava. Vamos fazer isso. Ai, meu Deus, mas você ia? Ia. Aí eu via que dava certo. Não, então vamos continuar. E aí, você vai vendo que não vai te doer mudar. Porque eu acho assim, que se a gente ficar sempre no mesmo
jeitinho, fazendo sempre as mesmas coisas, nunca vai... Não vai ter você mudança, nunca vai gente. evoluir, você nunca vai mudar. Fizer a mesma receita de bolo de chocolate, não vai sair Exatamente. bolo de morango, só porque você quer, né? Exatamente. E aí, eu acho que a receita previsível, esse é um conceito do Aaron Ross, que eu gosto bastante de usar, é você criar estratégia para o seu negócio, para você ter pagamentos fixos, recorrentes, de alguma maneira, né? Tem várias maneiras, mas a assinatura anual é ótimo. Sim. Que é o meu modelo no Marketplace, por exemplo. Eu prefiro trabalhar isso e buscar também novas maneiras de trazer receita. Mas se eu vivesse só das feiras, ou se eu vivesse de algo mensal, ia flutuar demais. Eu não ia ter certeza de quanto que essa empresa faz, né? Quanto que ela fatura, como que eu vou fazer, sem dados, como que eu vou fazer ela aumentar, né? E aí, às vezes, a pessoa trabalha, sei lá, com um brigadeiro. Como que eu vou aplicar esse conceito no meu negócio? Totalmente possível. Você vai estudar, coloca aí no Google, no ChatGPT, né? A receita previsível e meu negócio é brigadeiro. Você vai criar uma assinatura de brigadeiros, ou você vai ter aqueles clientes que vão pagar um fixo para você levar todo mês, ou você vai vender para aniversário e as pessoas já vão pagando a mensalidade antes. Você tem que criar estratégia para você todo mês ter pelo menos aquele mínimo que você espera. E tem estratégia para tudo. Tem. Né? Tem para tudo. Ô, Elo, e falando nisso, me fala do NPS aí. O que é isso? Você aplica? Tá, a pesquisa NPS é uma pesquisa de satisfação do cliente. Você pode, né, acho que fazer por algum aplicativo. No caso, a gente tem um sistema de gestão e no próprio sistema ele dá essa ferramenta onde o aluno, ele vota. Né? Lá, ele dá uma nota para a academia. Vai de 1 a 10, né? Esse é um padrão, né, da ferramenta. E aí, você tem dividido lá entre os promotores, que são os que vão dar nota 9, nota 10, né? E vão promover promover a marca. Tem os neutros, que vai de 7 a 5, se eu não me engano, ou 7 a 4. E tem os detratores, que são aqueles que vão xingar, reclamar, por algum motivo não estavam satisfeitos. E o que a gente tem que olhar? Eu não vou me preocupar tanto com os detratores, porque talvez o problema não é a academia em si, aquele lugar em si. Às vezes o problema é a pessoa mesmo que tem uma dificuldade. Alinhamento de expectativa. Exatamente, alinhamento de expectativa. Então, não é. Então, eu vou me preocupar com os neutros. Porque esse neutro, ou ele vai... eu não sei qual que é a dele. Ele tá gostando? Não tá? Ele vai sair? Ele vai sair. Sim. Você fica... Então, é com o neutro que eu tenho que me preocupar. Trabalhar mais. E assim, lógico que entrar em contato, você pode entrar com todos, sim, né? Aí sim. você cria uma estratégia para cada um desses, né? Mas você aplicar essa pesquisa, desde que você entrou, você buscou fazer isso? Isso é algo que você já trouxe da administração? É novo? Como que foi? A pesquisa NPS em si, a ferramenta NPS, não faz muito tempo que eu uso. Então, assim, né, vamos falar que eu estou lá há 4 anos, eu uso ela há quase 2 anos. Mas existem também, né, outros tipos de ferramenta, outras coisas que a gente pode fazer. Isso é uma coisa de pesquisa de satisfação, é uma coisa que eu sempre fiz. Eu mesma, no caso, uso o Google Forms, monto um formuláriozinho e mando para o cliente. Olha, você pode tirar aí 2 minutinhos do seu tempo e responder essa pesquisa aqui para mim? Sim. Então, já fiz isso para saber se eu fazia uma certa mudança ou se eu fazia outra. O que estava agradando, o que estava desagradando. E, por incrível que pareça, as pessoas responderam. Porque, às vezes, você acha que você vai fazer uma... Eu lembro que a primeira pesquisa que eu fiz do Google Forms e mandei para os nossos clientes atuais na época, eu acho que eu mandei para umas 200 pessoas e 90 e pouco, 101 responderam. É muita coisa. É muita coisa. É muita. Você espera que não vai responder, né? E foi muito bom. E isso serve para te dar um norte. Exato, porque você criou uma empresa para gerar valor para essas pessoas, para resolver o problema delas. Sim. Aí depois que você criou e ela tá lá, você não vai perguntar mais nada? Então, assim, além de ser um pilar, olhar para o atendimento ao cliente e a satisfação, mais do que um pilar, né? Você deve incluir no seu dia a dia, nos processos da sua empresa, né? De quanto em quanto tempo você acha bacana fazer uma pesquisa de satisfação?
No nosso caso, como tem muita rotatividade, o ideal seria a gente fazer de 3 em 3 meses. Depende, então, do tipo de negócio. Vai depender. E é bacana também, se você trabalha com vendas, talvez logo que a pessoa consome, se for venda de um produto, eu falo de um produto que ela vai consumir rápido, já mandar. Igual você deu o exemplo do brigadeiro, né? Me enviou, passou o dia da festa, olha, cliente, o que você achou, como é que foi, me dá um retorno, né? Sim. Então, um imediato. No Google Forms tem essa pesquisa, NPS de 1 a 10 lá, é bem fácil. Sim, dá para criar lá também. Cria rapidinho e, assim, perguntas que são interessantes, desde a forma, da entrega, da expectativa, e no final deixar um espacinho também para a pessoa, comentário extra. Eu sempre coloco lá, elogios, reclamações, sugestões. Sim. Eu sempre coloco. E teve muitos, assim, que aí depois a pessoa chegou e voltou. Eu fiz a mudança lá que a pessoa colocou, aí ela parou e falou assim, obrigado, viu? E pior que assim, o que eu faço é anônimo. Então, a pessoa não precisa se preocupar em responder no Google Forms. Não precisa se preocupar, né? Ela não sabe, mas eu vou falar, mas ela vai... Então, é anônimo. Mas a pessoa depois veio e falou, Flora, fui eu que pedi aquilo lá e você fez, muito obrigada. E assim a gente vai fazendo. Eu acho sensacional. E dentro da parte administrativa, né? Quando você chegou lá, olhou, foi arrumar a casa, você falou que a primeira coisa que arrumou foi o financeiro. Foi. O que quem tá aí, às vezes, nunca olhou para o negócio dessa maneira, o que eu tenho que olhar no financeiro? Primeira coisa que eu ponho, gente, tudo que tiver de conta para pagar, pague em dia. Se tiver, né? Se a pessoa tiver ali, tá certinho o negócio, paga todas organização. Contas a pagar e contas a receber. A pagar, contas a receber. Mapear isso e escrever. Exatamente. Olhar, conseguir ver. Faz lá, não tem... Quer fazer no papel mesmo? Conta lá, né? Faz 2 coluninhas, né? Põe aqui a data de vencimento ali dos seus boletos, das contas que você tem para pagar. Coloca lá a data, coloca o valor, dá um check ali se você pagou. Uma coisa que eu faço que me ajuda muito eu agendo os pagamentos. Porque aí no começo, no primeiro, dia 2, mais ou menos, eu já agendo tudo do mês. Que aí eu fico despreocupada. Sim. Senão, eu falo assim, nossa, será que eu paguei aquele boleto? Será que dia que vai vencer aquilo lá? E tem muita gente que perde dinheiro errando com isso. Sim, porque aí, dependendo do boleto, dependendo do que for, você paga um juro danado, né? Então, tendo essa organização, você não se perde. Sim. E não paga juro. E dependendo do que for, você consegue até um desconto, né? Pagando adiantado ou pagando em dia. Então, primeiro organizar isso daí. É fundamental. E aí, Elô, depois você chegou, organizou o financeiro, aí você foi buscar conhecimento, conteúdo, melhorar você também. Sim. Porque quando você me procurou, você olhou primeiro para você CPF, porque o seu CPF estava atrapalhando o CNPJ, é isso? Sim, exatamente. E aí, até aqui, antes da gente começar, você falou, nossa, se eu tivesse feito talvez esse SWOT ou trabalhado isso em mim ou na empresa, teria tido resultado mais rápido. O que para você... O que você atrapalhava no negócio e você reconheceu? A minha insegurança. Eu era muito insegura em tomada de decisão. Era a insegurança, o medo de arriscar, né? Porque o empreendedor, ele não pode ter medo de arriscar. É como se tudo fosse um tiro no escuro, você não sabe. Mas do mesmo jeito que a CLT também, você não sabe como é que vai ser amanhã. Mas é uma falsa sensação de É a falsa sabe, sensação de segurança. Então, o empreendedor, ele tem que ter, né? Vamos tentar. Se não der certo, volta atrás. Então, eu tinha também muito medo de errar. Eu, com o meu perfil, né? Eu tinha muito medo de errar. Ai, mas e se eu fizer isso e não der certo? E, na verdade, vai errar. Você já tem que, assim, eu vou errar agora ou mais tarde? Então... A gente fala, erra pequeno, porque quando tiver grande, o dono vai ser maior. Exatamente. Então, aquele medo assim, nossa, mas e se eu errar, se eu fizer isso aqui e der errado, e eu, né, não vai funcionar. Gente, tem que tentar. Se não tentar, você não vai saber. Se eu não arriscasse, se eu não tivesse, para mim, né, se eu não tivesse arriscado entrar na empresa, me tornar sócia do meu marido. Porque, na verdade, eu entrei pensando nele, não pensando em mim. Então, se eu não tivesse feito nada disso, hoje eu não teria a flexibilidade que eu tenho, o tempo que eu posso ficar com a minha filha. Sim. Né? Enfim, é outra coisa. Se eu não tivesse arriscado isso, eu não teria entrado.
E como foi, se você quiser responder, se sentir confortável, como foi olhar para dentro para poder vencer isso? Porque não é só saber isso, as pessoas podem até saber, mas eu falo que demanda muita coragem olhar para dentro para descobrir por que eu fui forjada de uma maneira em que eu preciso pensar muito sobre tomar uma decisão assim ou não. Por que eu não posso errar? Por que me dói tanto errar? Né? Porque não é simplesmente eu não ter o talento, o dom, a capacidade. Alguma coisa aconteceu, né? Como que foi isso para você? Eu sempre busquei, sempre quis entender o porquê das minhas dores. O porquê que eu era assim, porquê que eu tinha aqueles traumas. E esse apego na segurança. Mas nunca fui atrás. E vamos dizer que foi uma virada de chave. Sim, né? Absoluta. Então, você começa a entender. Tudo bem, eu tive esse problema, eu sou assim por isso, eu tenho esse medo por isso. É meio assustador, mas ao mesmo tempo não libertador. Libertador. Né? Libertador. E a gente falar assim, gente, por quanto tempo eu fiquei presa nessa dor? Por quanto tempo? Por que eu não me libertei antes? Sim. Mas hoje eu entendo que tudo tem seu tempo. Sim. Né? Com certeza. Há Tudo tempo de chorar, vai ter tempo de rir. Exatamente. E a vida é um grande mar revolto. E olha assim, todo mundo vai ter suas sombras. Sim. Todo mundo... Não que eu tenha, assim, esses meus medos, esses meus traumas, eu tenho eliminado eles 100% da minha vida. Acho que faz Eles parte do que voltam, a gente é. né? Acho Não que não adianta, tem jeito de eliminar, né? Eles voltam, mas hoje eu sei lidar com eles de uma outra maneira. Eu falo que é como se fosse cicatriz, assim. Só que eu consigo olhar para ela e não olhar para ela com aquele olhar de, meu Deus, que medo de ter novas. Sim. Mas elas vão ficar ali e elas são parte de quem eu me tornei, né? Aconteceu uma situação esses dias, onde no dia que aconteceu, eu fiquei, assim, acabada, e para baixo, e pensando, sabe por que que foi que eu fiz? E... No dia seguinte, eu falei, não. Levantei, tomei um banho e falei, que isso? Não vou ficar para baixo por causa disso, não. E outro tempo, eu iria ali ficar uma semana me arrastando e tentando entender o porquê. E aí, nesse caso, na situação que aconteceu, veio muito a questão de rejeição. Sim. Por que eu fui rejeitada? Hoje eu já entendo que foi a minha rejeição que foi atacada. Sim. Mas aí eu falei, não, eu consigo lidar. Hoje eu consigo lidar com a situação. E sabe que essa ferida, eu falo que é uma ferida emocional forte, né? A rejeição. A gente precisa olhar para curar, claro, né? E ela tem a ver com vendas. Porque você falou assim no início, vendas nunca foi minha praia. Porque o que vendedor mais recebe é rejeição. Sim. É não. Não, é 99-1. Então, quando eu curo isso, eu falo muito para quem está do outro lado e quer trabalhar com vendas, olhar para a sua ferida de rejeição aí da sua vida, da sua infância, da sua história. Né? Isso não é papinho, é real. A gente vê no dia a dia, a gente consegue identificar e ver, não, realmente, aquela situação me dá repulsa, assim, quando eu me sinto ou acho que alguém está me rejeitando. Porque eu falo, as pessoas inferem. Exatamente. Que estão sendo rejeitadas, às vezes elas não estão. Eu falo para as meninas lá da recepção, eu falo com elas, às vezes, né, quando entra alguém novo, e elas, Elô, por que falaram isso? Porque o cliente tratou assim, que não sei o quê. Eu falei, calma. O problema não é com você. Tá tudo bem. Não, calma. Tá vendo que é assim, assado? Aí, um dia, elas reclamando e falando, porque o fulano é muito difícil e ele trata a gente mal e tal. Eu falei, olha, não fique chateada, porque não é com você, é a pessoa. Eu falei, se ele for numa academia em Dubai, ele vai achar alguma coisa para ele reclamar. Sim. Então, a partir daí, eu acho que desse dia que eu falei isso com elas começaram a entender. Libertar, porque assim, essa máxima de o cliente tem sempre razão,
não é real. E o cliente brasileiro, ele se adapta em qualquer cidade, qualquer de outros países que ele aparece, ele se adapta. Aqui é que ele é um pouco mimado. O cliente brasileiro, ele é mimado, né? E não existe essa máxima de o cliente pode tudo, faz de tudo aqui, maltrata meu funcionário. Eu acho que isso a gente tem que modificar e, se precisar, demitir cliente. Eu já demiti cliente e indico fortemente que se aquilo lá tá roubando energia, tá te atrapalhando, para que você vai manter aquilo, né? Exatamente. Tudo é o como eu demito. É o como eu demito para não ter detrator aí no meu negócio, que uma pessoa falando mal, como é pesado. Sim. Pode ter 10 falando bem, mas uma pessoa falando mal rouba nossa energia, né? Quem recebe aquilo, às vezes, confia naquela pessoa, é tenso. Ô, Elô, e como que você lida com a concorrência? Bom, vou começar contando uma situação que aconteceu. Eu estava num curso e nesse curso tinha o pessoal, donos de outra academia. E quem estava dando o curso, ministrando o curso, ele foi pedindo para cada um se apresentar e qual empresa que era. E passou por eles primeiro e depois chegou em mim e quem estava ministrando o curso olhou para mim: então você é concorrente dela? Aí eu, sim, né? Falei, sou. Aí ela olhou para mim e falou: a gente não é concorrente, a gente corre junto. Mas eu fiquei tão apaixonada por ela, sabe? Com a sabedoria da pessoa de falar isso, que, tipo assim, até ela, eu falei assim, me surpreendeu. Sim. E eu vou levar isso pro resto da minha vida. Então, concorrência... porque concorrente não é rival. Exatamente. Né? Rivalidade é diferente. Vocês estão correndo para o mesmo topo. Vocês têm os mesmos objetivos ali, acreditam nas mesmas coisas, né? Que é saúde. E não são rivais, né? É muito diferente. Até porque, assim, ó, na nossa área, aqui em Itajubá, tem X academias. Cada um é um estilo de público. Sim. Não adianta. No caso, por exemplo, eles têm um estilo de público, eu tenho outro. E mesmo que fosse o mesmo estilo de público, eu falo que hoje, na verdade, a gente concorre com qualquer outra coisa, né? Você concorre com o tempo da pessoa. Concorro com... Sabe qual que é o maior concorrente de uma academia? O sofá. Sim. Eu perco pro sofá. Eu não perco, às vezes, para outra academia. Verdade. Não eu perco para ele, porque tá chovendo. Ai, mas hoje é sexta-feira, não vou começar hoje não, vou começar segunda-feira. Sim. Aí então, segunda não vai. Aí segunda não vai, passa o mês e passa o ano. Nossa, agora é a hora do pessoal começar a pensar, né? Nossa, em janeiro eu falei que esse ano eu ia cuidar da minha saúde, que eu ia me matricular na academia. Chegar o projeto verão. E aí ela falou assim, nossa, e eu não fiz. E por quantos anos muitas pessoas fazem isso? Não, Itajubá tem 100 mil habitantes, né? Não tem 100 mil pessoas malhando. E pensando, né, e falando aí sobre a concorrência, ela ajuda. Pensando por talvez ela não vai me atrapalhar. Talvez ela vai me ajudar. Por quê? Eu vou começar a olhar para as coisas que eu preciso melhorar, que eu preciso evoluir. O que está faltando aqui? O que mais eu posso oferecer para o meu cliente? Então, faz a gente sair da zona de conforto. Porque você está ali, eu já fiz isso na minha empresa, já melhorei isso, já fiz aquela outra melhoria, aí agora tá bom. Não Passa 10 anos assim. Passa 10 anos do mesmo jeito. Aí vem um concorrente, aí a pessoa fica com medo. Nossa, aí quer correr e fazer tudo ao mesmo tempo. Então, uma coisa que a gente sempre faz lá é isso. A gente, todo ano, tem alguma coisinha que a gente está mexendo. Tem alguma coisinha que a gente está melhorando. Que não é por esse motivo, né? Mas, vindo novos concorrentes, a gente não está apavorado. Não. Porque a gente sabe que a gente está fazendo um bom trabalho. Os clientes estão enxergando que a gente está fazendo o melhor para eles, que a gente está melhorando. Então, a gente não precisa sair correndo, querer fazer tudo rápido, até porque no nosso ramo é tudo muito caro. Sim. Né? E, então, não tem jeito de você sair fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas a concorrência vem para te chacoalhar e falar, filho, vamos, reage, né? Não é? Vem para te mudar. E como que você comentou aí que falou com as suas lideradas, né? Sobre como elas devem se comportar, como que recebe.
E eu já sei também que você gosta de cuidar aí do seu time. E quanto que isso sempre foi feito, a empresa tem 20 anos, 10 anos com vocês. Sempre foi feito esse tipo de ação? Como que é a sua liderança? Conta um pouquinho dessa parte aí, de quem tem negócio, se tem que olhar para... Pode ser um funcionário, né? Mas uma coisa que você falou até antes da gente começar a gravar, não adianta eu ter missão, visão, valores, se a cultura não existir. Exato. E aí, como que é isso? Desenvolvimento de pessoas. Isso sempre vai ter que ter, igual você falou, independente se for uma pessoa. Porque, às vezes, você contratei. Nossa, mas a pessoa não está atendendo, a pessoa tem esse defeito. Porque todo mundo tem suas qualidades e seus defeitos, todos. Sim. Aí eu contratei por isso. Aí começa a reclamar do funcionário, porque tá faltando isso, ela não faz. Mas quem sabe, se eu treinar ela, eu consigo desenvolver ela? Eu consigo melhorar ela? Então, a empresa tem que olhar muito. E eu venho com isso, essa questão de desenvolvimento de equipe, por eu ter ficado muito tempo como colaboradora. Então, como a empresa que eu trabalhei que tinha o desenvolvimento, era muito bom. E tinha empresa que não tinha desenvolvimento. Nossa, era horrível. Então, eu trago muito esse meu olhar de funcionária, de quando eu era funcionária. A necessidade de olhar. E faz muita diferença. Muita diferença você olhar para isso. Lá nunca foi olhado. Nunca se olhou. É só ir lá, fazer entrevista, contratar, pagar o salário em dia. Lá não, né? Vamos dizer, né? N lugares. Acha que é só pagar o salário, eu estou pagando o seu salário e pronto, acabou. Sim. Não. E você fazer esse desenvolvimento de equipe... mas eu vou gastar dinheiro com eles, aí amanhã a pessoa resolveu sair, eu investi nele, e aí? Mas a partir do momento que nós lá começamos a desenvolver equipe, o nosso faturamento aumentou. A equipe começou a entregar mais. Mudou. Vale muito a pena. O que eu investi para treinar a equipe já se pagou. Obrigada. De nada. Adoro. Continue investindo. Eu gosto muito. Eu acredito... Às vezes as pessoas falam, você faz essa pergunta porque é o que você vende. Não é. Não. Gente, entra no Google, pesquisa. Todo mundo hoje, quando você entra lá, quais são os motivos de demissão? Comportamento. Sempre é sobre a pessoa. Qual que é o motivo que a minha empresa está indo mal? Está demitindo muito, a taxa tá horrível ali. A taxa de churn tá horrível. E aí, nossa, o turnover, meu Deus do céu. Tudo por quê? Não desenvolveu a pessoa, não desenvolveu. É uma alegria para mim cuidar dos liderados da núcleo e da líder, né? Eu tô assim, tentando trazer tá faltando só um. Só um principal. Deixa ele comigo. Mas, de verdade, assim, o quanto que a gente não vê que isso faz bem, assim, é cuidar. Eu falo, é cuidar do seu cliente interno. Exatamente. Porque o seu primeiro cliente é o seu funcionário. Claro, se ele não promover a minha empresa... Quem vai? Né? Então, e tem uma coisa também nessa questão. Não é só desenvolver eles para que eles me deem resultado, mas é bom para eles. Para a vida deles. Eles levam também, né? Aprendem para a vida deles. E entre a equipe. Sim. Às vezes, você assim, nossa, mas tem o ranço daquela pessoa quando ela faz isso. Aí você começa o desenvolvimento, aí eles começam a se conhecer melhor, aí fala, nossa, agora eu entendo por que ela faz isso. Exato. Eles ficam muito mais... Eu falo, o ambiente fica muito mais leve. Quando você entende por que o outro é como ele é. E quando eles conhecem a história. É muito... É lindo. São momentos mágicos, assim, viu, gente? Você assistir ao ser humano nu, cru, e mostrando para outra pessoa, assim, como que eu fui forjado. Agora você vai entender por que eu não sou tão assim como você gostaria que eu fosse, né? Por que o meu tempo é diferente do seu? Sim. O que foi a minha história? E aí, não tem como... a gente aprende até na Bíblia, né? Por histórias. Não tem como você não aprender sobre o outro e entender o outro. Não é que você vai gostar mais. Sim. Mas, pelo menos, quando você compreende, diminui o nível de atrito entre o time. Entre as pessoas do time. Sim. E como que é você como líder? Você já nasceu líder? Nas brincadeiras, lá na escola, você já era líder? Eu sempre fui meio mandona. Mandar é comigo mesmo.
Então, assim, dar ordem, delegar o que você tem que fazer, o que você não está fazendo direito, ensinar, né? Então, assim, eu sempre tive isso. Eu sempre fui aquela que ia ter apresentação na escola, eu já levantava o bracinho, deixa eu, né? Então, sempre tomei frente de um monte de coisa. Fui representante de sala por um tempão. E... Então, eu sempre já tive isso, né? Eu falo assim, mandar é comigo mesmo. Mas aí não é o mandar, às vezes a pessoa fala assim, mandar é o mandar de imposição. Sim. Na verdade, direcionar. Exatamente, é o direcionar. Direcionar é algo que você gosta. Exatamente, direcionar. E é tão legal quando você vê você direcionando, você dando norte para a pessoa, e ela, nossa... Essa semana ainda aconteceu um negócio. As meninas da recepção... Não, isso... Eu deixei elas lá conversando entre elas. Deixei rolar lá, elas estavam conversando. Ah, não, mas isso aqui tá errado. Ah, então vamos fazer isso daqui. Falei, deixa elas terminar lá no grupo lá. Aí depois eu fui explicar para elas. Gente, sabe por que não pode acontecer isso? Porque se acontecer isso, faz as contas comigo. Vai ser assim, 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 assim... Aí todas, nossa, não tinha pensado. Olhado por esse viés. Eu nunca tinha pensado nisso. Como que ficou claro agora para mim? Sim. Falei, entenderam? Então, você orientar, decidir fazer a orientação, né? É igual se for organizar uma festa, né? Sim. Isso aqui vai ali, isso aqui vem aqui. Não, põe isso aqui. Tem essa visão, né? Exatamente, exatamente. E me conta nesses últimos... A empresa Núcleo... Fala um pouquinho da Núcleo também, né? Porque às vezes as pessoas ainda não conhecem. Tem gente que não veio no outro, não escutou talvez o outro podcast. A Núcleo tem 20 anos. Sim. É uma empresa que passou 10 anos, então, na mão de outra pessoa. E depois entrou na família de vocês, né? Com o Adeilson, primeiramente, um outro sócio. E nos últimos 4 anos, você está à frente. Sim. Nesses 20 anos de história, é uma academia que é conhecida. E como que você faz para ela manter-se ainda no mesmo patamar? Assim? Porque eu acho que o maior desafio de um herdeiro é manter o jogo e aumentar o jogo. Como que tá isso aí para você? Esse ano, em maio, né, completou 20 anos. E a gente fez, né, lá para os clientes, né, uma festinha durante todo o dia. À noite, o primeiro dono, o ex-dono da academia, a gente convidou ele, que a gente é próximo dele, e a gente convidou ele para ir, e aí ele falou assim, muito obrigado por cuidar da minha criança. Sonho dele, né? É um filho que ele falou assim, muito obrigado por cuidar da minha criança, e manter a tradição. Então, o que sempre foi? Um ambiente familiar, um ambiente acolhedor, né? Então, e por ser, né, eu e o Adeilson ter muito, ser seu pilar da família muito forte, né, ele, Elisa, isso pra gente é tudo, a gente foi colocando isso lá dentro. Então, a gente manteve essa questão, assim, a tradição, né, de uma academia acolhedora, uma academia para a família, porque recebemos muitos, né, marido, esposa, filhos. Isso é muito bacana, né? Isso é muito gostoso. Aqui no podcast, você já conhece os nossos patrocinadores. A Elis. Deixa eu ver se aparece aqui. A Elis do Vila Restaurante. O Jander, também marido e mulher. E as filhas, agora, também trabalham lá. As 2 filhas, eles têm 3 meninas e um menininho, mas as 2 filhas estão lá à frente do negócio. E a Elis até falou para mim, não, no futuro, é para elas também. Isso aqui. E que legal que cria esse ambiente, né? Porque marido, mulher, ó, a Elisa ali na frente, o marido lá no fogão, as meninas, uma na parte da frente ali para receber, né? Os convidados, outra na administração. Então, é muito legal ver também empresas familiares dando certo quando tem gestão. Sim. Porque as pessoas falam assim, é muito difícil ser sócio do meu marido, é muito difícil ter família envolvida no negócio. Realmente, eu acho que é difícil ser sócio de qualquer pessoa se você não tiver alinhado. Exatamente. E aí, qual que é o segredo aí da sociedade aí? Eu acho que a gente leva tão natural
Lógico que a gente tem as diferenças. Eu penso de um jeito, ele pensa de outro, e aí a gente tenta entrar num Mas no consenso. final você arrisca mais que ele. Muito mais. E não era assim. Não. O jogo virou, não é mesmo? Virou muito. Antes, nossa, eu era tão assim, eu queria tanto, assim, segurar com medo, né? Quando eu ainda tinha o medo. Depois que eu fui perdendo, que eu fui entendendo o meu medo, agora ele fala assim, meu Deus, você não me inventa mais nada. Aí eu falo, não, agora eu vou ficar muito tempo sem inventar nada. Eu já tô com uma lista lá de 5 coisas do que eu vou fazer. Então, assim, é legal, a gente trabalha junto, mas a gente não fica tanto tempo assim, mas eu vou ficar com a pessoa 24 horas. Não fica, no meu caso, eu não fico. Vamos pensar na Elis lá também, né? O marido tá lá na cozinha, ela tá lá na frente cuidando de outra coisa. Lá na academia eu tô lá no meu escritório. Lá ele tá, né, que ele atende como personal trainer, ele tá lá fazendo as coisinhas dele. Então, não tem isso. E, mas aí você vai pra casa e tá com a pessoa de novo. Não sei, pra mim, não é incômodo. Até familiar, é interessante. A zona de conforto, às vezes com um sócio que não é da família, às vezes a gente tem que pisar mais em ovos. Exatamente. Aí a gente discorda. Rasga logo o que de um monte de coisa. Mas você tem mais... A pessoa te conhece mais. Você conhece a pessoa. Mas eu acho difícil aquele negócio de, vai pra casa e deixa os problemas na academia. Não tem como. Não tem jeito. Pelo menos assim, no meu mundo, eu acho que eu não conseguiria. Falar, amanhã a gente vê isso, Não, porque essa questão que eu falei assim, eu estou lá no meu escritório e ele tá lá embaixo, lá fazendo as coisas. Eu às vezes, não tenho tempo para conversar as coisas que eu tenho que conversar com ele lá dentro. Teve um dia que um funcionário falou para mim assim, você tem que falar com o Deus? Eu falei assim, não, amanhã eu vou falar, hoje eu vou falar. Aí chegou no outro dia, você já falou? Eu falei, olha aqui, não deu tempo de eu falar com ele sobre isso. E aí, aí a pessoa mandou mensagem, eu falei assim, dentro do carro, indo para lá. Eu falei, esqueci de falar isso aqui para você. Vamos resolver isso daqui, Aí eu falei assim, gente, tem hora que não dá tempo. Não dá, é muito assunto. Não dá, aí não tem como não falar fora do horário. Não tem como. Não tem como não falar fora do horário. E, Elo, você também conhece o trabalho da nossa patrocinadora Conceito Interiores, que inclusive fez uma reforma. Trabalho pra gente, ficou maravilhoso. Ficou muito legal, já deu uma cara diferente. Fez o banheiro e fez a... Ela fez o banheiro e fez a área do café. E ela fez o projeto e eu falei assim, tem que ser um profissional da área para fazer isso mesmo, que eu nunca ia imaginar fazer a mudança. O que ela fez, eu falei, gente, eu nunca que eu ia pensar, se eu fosse fazer por conta própria, fazer desse jeito aqui. Eu falei, tem que ser, né? A pessoa estudou para isso. Né? Exatamente. E outra coisa, Elo, a Carol também e o Maurício são sócios como vocês, né? E aí, vocês também estão juntos na nossa mentoria EPA. Então, você já viu mais ou menos a dinâmica. Sim. É interessante ver como parece que, não sei se por coincidência, os casais são complementares. Assim, cada um é um estilo muito diferente do outro. Totalmente diferente. A Carol totalmente executora, o Maurício comunicador, todo técnico também. E tem mais gente, né, também. A Fer, né? A Fernanda da vai Boutique, lá com o Leandro, e aí você começa, a Ana Júlia com o Renan. Com o Renan. A Jo com o Rodrigo. Acho que só tem... A maioria é casal. Verdade. E aí, pensando nisso agora, né? Só é casal, né? Vamos fazer uma análise aqui. Eu com a Deilson, a Carol com o Maurício, a Jo com o Rodrigo, o Renan com a... Todos nós. Por que pra gente não é difícil trabalhar com o marido? Porque os dois amam aquilo que faz. Sim. Não é? Tem que gostar muito. Tem que gostar muito. Tem que ter propósito. Muito. A gente ter né? Tem o propósito. Os dois gostam daquilo. Não é uma coisa chata. Não é no domingo você falar, ai, meu Deus, vou ter que ir para lá. Não. Verdade. Não tem isso. Então, pra gente é prazeroso. Sim. A gente tem o prazer de tocar a empresa, de tocar a empresa junto. Eu tenho orgulho de falar que eu trabalho com o meu marido, eu toco a empresa com o meu marido. E não tem problema nenhum com isso, porque a gente gosta. Eu fui para a academia pelo sonho dele, porque não era o meu.
Eu ainda imaginava que eu ainda fosse voltar a ser CLT, porque eu amava aquilo que eu fazia. E eu fui indo, fui ficando. E ele mesmo me fala, ele fala, depois que você saiu lá da empresa, você ficou meio que perdida, porque eu adorava o trabalho que eu fazia, eu adorava tudo que eu fazia lá. E ele falou, você ficou perdida durante muito tempo, agora você se encontrou, né? Totalmente. Falei, encontrei. Você se encontrou de tudo, eu acho, porque... Se você for escutar o seu último podcast aqui, eu tenho a hora que eu dei uma voada que eu tô prestando atenção em você. É muito orgulho, né? Você vê seu último podcast, você tava tímida pra vir no podcast, tava, ai meu Deus, será? Nervosa. Hoje, eu falei hoje de manhã, Elô, vamos no podcast? Eu nem confirmei que 15h30 você tava aqui, o tanto você tá, assim, solta, que você tá, eu acho que na pele, certa? Tá vibrando. Sabe quando você tá no lugar certo, se sentindo pertencente realmente, aquilo ali? Sim. E falante, e segura pra falar, né? Antes, assim, você falava... Você não falava, na verdade. Não, eu não falava. Você não falava. Não, eu não falava. Você ficava mais, assim, observando. E aí, devagarzinho, você vai indo, vai se soltando, e foi. E agora você achou. Agora é só... Então, pra quem tá aí do outro lado e acha assim, nossa, eu nunca vou me tornar falante, não existe isso. Não. Tudo é possível, porque você saiu de silêncio total. Silêncio total, vergonha. Sim. Né? Como eu falei, eu não era de vendas, nunca gostei de... Eu falava. Eu vou trabalhar com qualquer coisa. A única coisa que eu não trabalho é com vendas. Se tiver vaga para vendas, eu não me candidato porque eu tenho horror de ter que ficar oferecendo as coisas para as pessoas. E realmente tinha. Tinha. Porque ia lá na ferida. É como se era um medo de falar assim, olha aqui, você não quer trocar a mensalidade, você não quer fazer um plano. Que medo de falar isso para a pessoa. Mas tinha um porquê, né? Tinha um porquê. E aqui, você quer mandar uma indireta para alguém que não acreditava em você ou uma pergunta misteriosa? Uma pergunta misteriosa. Oi, Elô. Quando você deixar esse mundo, vamos supor que você fosse embora hoje. O que você quer deixar? Deixar para as pessoas levarem uma vida mais leve. Que as pessoas lembrem da gente e façam logo a associação de saúde. Que as pessoas cuidem muito bem das suas famílias, né? Que acho que é o principal da vida. Pode tudo acabar, pode a academia fechar, pode, né, acontecer o que for, que a sua família está ali sempre com você. Então, a gente trabalha bastante, né? Vamos falando, eu e o Deus, a gente trabalha, a gente não tem hora, não tem dia, pode ser um domingo de ter que ir lá resolver fazer alguma coisa. Mas a família é o mais importante para a gente. É isso que a gente prega. E é muito gostoso, nós três. É uma coisa, assim, que... Não sei explicar. É gratificante, é prazeroso. É divino. É divino, né? Exatamente. É divino. E é especial. É especial. E em relação a essa questão da saúde que você falou, é muito sério, porque... Quem não tem saúde só quer uma coisa, né? Quem tem saúde pode sonhar com tudo. Pode. Mas quem não tem só quer uma coisa. Só pode querer uma coisa. Exato. O fim. Não sabe o que vai... Exato. Eu com saúde, eu posso sonhar com tudo. Com viagem, com ganhar mais. Mas quem não tem saúde só quer uma coisa. Ter saúde. É muito bom, né? Todo mundo ter a questão da pandemia. Foi péssimo, foi mal, foi, né, uma coisa muito, né, que ninguém nunca imaginou, cena de filme, vamos falar, né? Mas é muito bom hoje você olhar, principalmente a nossa área. Você vê como que as pessoas mudaram. Como que mudou o perfil do público, a preocupação da pessoa. Sim. Então, a preocupação desde... dos mais novinhos até os mais velhos. E a preocupação de cuidar tanto da saúde física quanto da saúde mental. Sim. Que né, assim, um vai andar junto com o outro, não adianta. Verdade.
Eu recebo, às vezes, pais que vão lá e falam, eu queria matricular, saber como é que funciona, eu quero matricular meu filho, porque o meu filho, ele só estuda, vai para casa, ele não tem muitos amigos, então eu quero mandar ele para academia para ver se ele se socializa. Uhum. E na Núcleo é mais fácil, porque ele tem um clima... Um clima de receber melhor, né? Verdade. Exatamente. Ô, Elô, e para finalizar aqui, se você voltar em toda a sua história de vida aí, qual que foi o momento mais mágico que você viveu? Foi a maternidade. Foi a hora que eu tava lá, não dormindo, né? Porque no final a gente já não dorme mais. Uhum. E aí eu nunca vou tirar aqui da minha cabeça a hora que eu escutei, porque não era para nascer naquele dia. Uhum. E eu escutei o barulhinho da bolsa estourando. Que foi de madrugada, aquele silêncio, eu escutei aquele tum, e estourou. E foi assim... só sendo mãe para falar. Só foi. E depois vem e viver, e eu olhar para ela e ver ela crescendo. Então... É muito mágico. E foi um ponto que eu mudei. Foi um ponto que eu mudei muito depois dela. Hoje depois dela, eu tenho coragem de fazer algumas coisas, de tomar algumas atitudes que antes eu não tinha. E é por ela. Por ela. Verdade. Por ela. Sempre nasce uma nova pessoa. Com não certeza. Tem como, né? Não tem como. Nasce duas, né? E, Elô, qual mensagem você quer deixar aí para a empreendedora que escuta a gente aí? Dá uma mensagem, uma força e uma mensagem para ela falar, não, agora vai. Não pense muito. Planeje, lógico, né? Tem um sonho, acha que aquele sonho é impossível, eu nunca que eu vou conseguir isso. Imagina transformar um dom que eu tenho aqui em negócio. Não se subestime, né? Às vezes, numa coisinha pequena, e vai indo, daqui a pouco você fala, valeu a pena, né? Foi tudo... Então, não pense que nada é bobo, que nada é... não, mas eu vou vender isso, mas eu vou fazer aquilo. Não, quem que vai comprar isso de mim? Tenta. Sim. Né? Experimenta. Valide sua ideia antes de decidir se ela é boa ou não. Exatamente. Perfeito. Então, segundo a Elô, tem estratégia para tudo. E a insegurança dela atrapalhava o CNPJ, então ela foi em busca de segurança, resolver esse problema. O empreendedor não pode ter medo de errar, já que ele vai errar de todo jeito, faz parte da jornada. Concorrer, muitas vezes, vai mais ajudar do que atrapalhar, vai elevar seu jogo. Desenvolver pessoas sempre vai ter que ser feito, não é opcional. Leve uma vida mais leve, planeje, não pense muito, não se subestime, acredite em você. Sim. É isso aí. Arrasou! Arrasamos. Muito obrigada pela sua presença aqui, pela troca. Elô, da Núcleo, como que a gente encontra a Núcleo no Instagram? A academia.núcleo, o nosso Instagram. A gente está na Francisco Macelli, 811. Então, lá no link também, né, da bio, tem lá o link para o WhatsApp. Então, só chamar que as meninas já vão responder prontamente. Também pode ir lá, fazer uma visita, conhecer nosso ambiente. Fazer uma aula experimental. Sentir nosso clima. Verdade. E é isso, Elô. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima. Até. Tchau, tchau.